Já deu para dar uma descansadinha. Eu não sei se eu não estou me escutando. Tá ligado, tá ligado. Tá ligado. Tem backup. Vai no backup. Som. 1, 2, A. Tá ok? Tá ok? Tá? Bem. Tá ok com o Brasil tá ok no Brasil é direcionado. Ah, é? Tá bom. Tá tudo bem? Alô, som. 1, 2, A. Foi? Tá. Como eu vinha falando, provavelmente você já teve a oportunidade de descansar um pouquinho, de processar algumas coisas, de começar a olhar de uma forma diferente para a sua realidade. O meu intuito nessas palestras e nesses 2 dias aqui não é fazer terapia de grupo, tá? Não é. Mas muitas vezes é bom nós olharmos para a nossa realidade. Eu não sou terapeuta, sou casado com uma, então eu acho que tem muitas vezes que ela faz terapia comigo, sem eu saber. Mas é muito importante nós termos a oportunidade de trazermos para um local seguro, um local sem julgamentos, e um local em que nós tenhamos o conforto de podermos colocar a realidade para fora. Porque muitas vezes nos nossos diferentes ambientes nós temos preconcepções que de certa forma nos condicionam a darmos respostas e a interpretarmos o que acontece de uma forma massificada. Por exemplo, normalmente, quando se vai a um culto, a expectativa é que adoremos a Deus. Não é? Então, a gente chega muitas vezes no domingo pela manhã lá na Comunidade Viva, na verdade, no teatro, porque no dia que fecharem a Comunidade Viva não vão levar patrimônio nenhum, porque nós não temos um patrimônio físico ainda. Mas a expectativa é que você chegue lá e que você adore. O que acontece nos dias que você chega lá e você está com raiva de Deus? Você nunca ficou com raiva de Deus? Chateado, realmente chateado. Assim, Deus, não era para ter acontecido isso. Senhor, com todo respeito, isso é injusto. E é você falando para Ele. Parece que a realidade, as coisas de verdade que acontecem com o ser humano, fora das preconcepções massificantes que geram expectativas que nós mesmos nos condicionamos a cumprir, também colocam não somente as nossas respostas, mas as nossas concepções em caixinhas. E uma dessas concepções que nós colocamos em caixinhas é o próprio Deus. Uma das realidades que tantas vezes afetam quão bela a nossa vida passa por como vemos o nosso Deus. Porque, pense bem comigo, se realmente acreditamos que Deus nos criou, que Ele é soberano e que tudo acontece por um motivo, e mesmo que não sejamos fatalistas, de certa forma é isso que cremos. Nós cremos que o mundo não é feito pelo acaso, as coisas não acontecem por acidente. Se realmente crermos assim e colocarmos Deus em caixinhas condicionadas por nossas próprias circunstâncias, é muito provável que cheguemos no final de todo o nosso raciocínio e não consigamos, em momentos necessários de raiva e revolta com Deus, realmente externalizarmos a Ele quem realmente somos. Porque fomos condicionados a simplesmente sentar, deixar tudo que somos para fora e agora nós vamos só adorar.
coloque todos os seus problemas lá fora e só adore. Eu não sei como se faz isso. E olha que eu sou bipolar. Eu não sei como é que a gente tira 30, 50, 70 ou 100% daquilo que somos, porque as nossas circunstâncias fazem parte de quem somos. E aí nós colocamos tudo isso de lado. E aí agora eu posso chegar com Deus e eis-me aqui. Isso é no mínimo uma crise psicológica grave, que todos nós, infelizmente, enfrentamos em algum momento da nossa vida e talvez estejamos enfrentando agora. Eu não sou muito fã de Freud, mas em meio a muita coisa horrível que ele disse, porque se provou contrária à realidade, ele, eu acredito, mesmo em seu estado de judeu ateu, existem muitos deles. É meio complicado entender as duas coisas ao mesmo tempo, mas judeu ateu, eu acredito que ele conseguiu mexer numa casa de marimbondo, uma casa de caba, que nós cristãos não gostamos de mexer, porque mexe com a gente, mas que eu acredito ser importante mexer. O que é isso? Eu acredito que o que ele disse a respeito da nossa concepção de Deus é real. Como que vemos Deus? Como que nós chegamos à concepção de quem Deus é? Normalmente baseando a nossa concepção de Deus em outras formas de autoridade que tivemos. Então a gente pensa nos nossos pais, a gente pensa nas figuras de autoridade que nos instruíram ou nos abusaram, foram abusivas contra nós. Nós construímos a nossa concepção de Deus baseado em todo o arcabouço de religião. E aí o que a religião me apresentou de que Deus era, assim Deus é. E aí construímos essa imagem de Deus que nem sempre representa realmente quem Ele é e afeta não só a nossa qualidade de vida, mas afeta a capacidade que temos ou não de viver uma vida abundante. Como Deus mesmo, o Deus real, não aquele que nós criamos à nossa própria imagem e semelhança, mas aquele Deus real nos prometeu. Então agora à tarde eu gostaria que nós olhássemos para a nossa caixinha de realidade de Deus. Quem que é Deus para você? Eu não estou perguntando quem ensinaram para você que Deus é. Eu não estou perguntando qual é a resposta certa, bíblica ou doutrinária de quem Deus é. A minha pergunta é: quem é esse Deus? Porque se nós olharmos para as Escrituras, nós veremos que vários personagens reais nas Escrituras têm a sua concepção de Deus baseada nas suas próprias circunstâncias. E normalmente essas circunstâncias são tão dolorosas que afetam até certo ponto a vida dessas pessoas e finalmente essas pessoas conhecem Deus cara a cara. Finalmente essas pessoas conseguem sair dessa caixa de circunstância e eu não conhecia Deus. Um desses caras é Jó, homem justo. Lembram da história de Jó? Lembram? Olhem para mim aqui. Jó é um cara justo. Parecia estar superior a qualquer sofrimento. E aí, de repente, tudo cai. Ele fica confuso. Porque na cabeça de Jó, alguém que serve a Deus e sacrifica inclusive pelos seus filhos, se porventura ele estiver em pecado, não deveria ter sofrimento. Jó cai numa crise profunda, não da sua identidade, mas de que Deus é esse que permite que um justo sofra. Jó mastiga esse fel, osso duro de roer. Mastiga e mastiga e mastiga, e no final das contas ele tem uma oportunidade que provavelmente quase nenhum outro ser humano teve,
de sentar com Deus e colocar a sua questão diante de Deus e dizer: eu não estou entendendo mais nada, porque o Deus que eu conhecia eu não conheço mais. Porque o Deus que eu conhecia não permitiria que eu passasse por esse sofrimento. E está doendo muito. Provavelmente nessa hora ele raspou uma das suas feridas. A resposta de Deus para ele é inacreditável. Deus não explica as circunstâncias. Deus não pede perdão pelo sofrimento do justo. Deus não diz: sabe, meu filho, foi o seguinte, eu estava ocupado e agora eu vou fazer as coisas melhores para você. A pergunta de Deus para Jó em resposta a ele é: onde é que você estava? Assim, que realidade é essa que você criou para você mesmo, em que um Deus totalmente justo não permite que você tenha sofrimentos? Que Deus é esse, Jó? Onde é que você estava mesmo quando a cabrita pariu lá no monte? Essa é a pergunta de Deus. Explica um pouquinho, Jó, o teu sofrimento, então. E é depois dessa conversa, e em meio ao sofrimento, que Jó diz: antes eu te conhecia de ouvir os outros falarem de você. E hoje os meus olhos te veem. Eu acho que naquele momento Jó teve uma experiência sobrenatural de encarar Deus cara a cara e tirar Deus da caixinha que as circunstâncias dele e talvez a religiosidade da sua em volta dele mesmo fez com que ele criasse um Deus à sua própria imagem e semelhança filosófica. Deus nunca vai deixar que eu sofra. Por quê? Porque eu sou justo. E olha que Jó não falava assim, eram os outros que falavam a respeito dele. Mas na cabeça dele, as crises de identidade de Deus eram reais. Hoje eu não vou falar sobre Jó, eu quero falar sobre um cara mais próximo de nós, porque eu acho que, pelo menos os que eu conheço, incluindo a mim mesmo, não poderiam se colocar na categoria de justos. É fácil a gente olhar para Jó e falar assim: pô, é quase que injusto ele sofrer tudo que sofreu. Porque afinal de contas, pô, o cara nunca fez nada. Eu mereço sofrer. Afinal de contas, eu sou pecador. Talvez a gente possa pensar assim. Mas tem um cara na Bíblia, um dos patriarcas, que se assemelha muito a alguns de nós, ou talvez todos nós. Esse cara é Jacó. Lembra do Jacó? Eu não sei se você é rato de igreja, e a gente não tem tanto tempo para ficar contando a história de início a fim de todos os personagens. Então, de novo, se você quiser abrir a sua Bíblia, vai lá em Gênesis, você pode estudar a vida de Abraão, começando ali em Gênesis 12, que é o avô de Jacó. Avô? Depois Isaac, pai de Jacó, e depois Jacó. E eu acredito que Jacó é um grande exemplo de como nós muitas vezes vivemos uma vida de dor e sofrimento porque permitimos que as nossas circunstâncias determinem quem o nosso Deus é. Você ouviu o que eu falei? Tantas vezes nós vivemos vidas de dor e sofrimento porque nós permitimos que as nossas circunstâncias determinem quem o nosso Deus é. E, na verdade, a equação deveria ser ao contrário. As nossas circunstâncias deveriam ser afetadas por quem Deus realmente é. Se você abrir essa Bíblia, lá em Gênesis, e eu vou dar só o endereço para você, para que você possa saber mais ou menos onde que a gente está correndo, porque eu não vou ler porque é longa a leitura. Mas em Gênesis 27, a partir do verso 41, se você quiser marcar, e depois Gênesis 32, e a gente vai ler a partir do 22 eventualmente. Mas a vida de Jó é a vida de qualquer um de vocês que nasceu numa casa em que você não era filho único. Jacó nasceu junto com seu irmão Esaú.
Jacó já nasceu preso no calcanhar do irmão. Ele já nasceu com o estigma de ser o que vem depois. Você já parou para imaginar como é que é uma criança que está sempre pensando que eu sempre sou o segundo? Você conhece alguém assim? Não levanta a mão, nem se mexe. Sim, é injusto isso. Tá vendo? Mais uma vez eu fui colocado para trás. Tá vendo? É só porque o papai gosta mais dele. Ninguém me ama. Sabe o que é que essa circunstância psicológica faz com uma pessoa? A pessoa começa a fazer pelos seus próprios modos, não ser mais trapaceado, não ser mais colocado para trás, não ser mais o segundo. Às vezes, na nossa cabeça, a forma como os nossos pais nos trataram ou até nos tratam é interpretada por nós como sempre nos colocando de lado. Aí sabe o que é que isso faz com a gente? Ainda pequenininhos, como crianças. Faz com que a gente ache que precisa reivindicar sempre os nossos direitos, mesmo que isso signifique passar os outros para trás. Afinal de contas, a vida é injusta e eu sou o primeiro a ser injustiçado. Então, que se lasque o mundo, eu serei vitorioso. E parece que na história de Jacó, essa é a marca dele do início ao fim. Do início ao fim, ele está tentando, talvez por tentar fazer com que o pai o note, ele sempre está fazendo alguma coisa para sair por cima primeiro do irmão, depois do próprio pai, depois do sogro, depois dos outros que estão ao redor dele. Jacó se torna o que realmente o nome dele parece dizer que ele é: trapaceiro. Jacó é o enganador. Jacó é aquele que está sempre esperando para pegar o calcanhar da pessoa e derrubar. Tudo provavelmente porque a sua concepção de quem ele mesmo era afetou como ele enxergava o mundo e a vida. Eu acho que era difícil a vida de Jó. Porque muitas vezes eu me assemelho a Jó. Muitas vezes eu olho para as circunstâncias e eu digo, isso é tão injusto. É tão injusto, mais uma vez, eu ter que abrir mão. É tão injusto Deus permitir que isso novamente aconteça. A vida é tão injusta, não é? É. A realidade da vida é que as nossas circunstâncias nos ferem, ou as pessoas nos ferem de tal forma que é possível que nós passemos a enxergar a vida sempre como eu preciso fazer alguma coisa para que a vida seja um pouco menos injusta para mim. E isso afeta como nós enxergamos Deus. Depois de trapacear o irmão, no primeiro texto que nós comentamos, que iremos ler, depois de trapacear o irmão, Jacó, influenciado pela mãe, foge. Foge porque o irmão quer realmente matá-lo, com toda a razão do mundo. Às vezes a igreja evangélica tenta meio que sujar o coitado do Esaú. Esaú foi roubado. Você consegue pensar num roubo da primogenitura que era a única coisa que Esaú tinha? Ele foi usurpado do seu direito legal de ser o primogênito. Ele receberia infinitamente mais do que o segundo filho, porque afinal de contas, Jacó infelizmente saiu do ventre da mãe número 2. Circunstância de vida, ele podia ter saído número 1, mas foi 2. E legalmente Esaú era quem tinha o direito à herança do primogênito, que era ser o primaz, o primeiro da família. Jacó sempre seria o que viria a servir o seu irmão. Se acostume com a ideia, Jacó. Mas não, Jacó usurpou e o seu irmão, naturalmente, com ódio no coração, buscava matá-lo. Jacó saiu correndo e, em meio a essa realidade, Jacó tem o seu primeiro sonho com Deus.
Você viu como eu falei antes do momento de adoração, que parece que às vezes a gente quer colocar Deus de lado, ou a adoração de lado, e não, vamos deixar os nossos problemas de lado, e aí a gente chega com Deus? Parece que Deus sempre chega com as pessoas, não nos momentos em que ela está relaxadinha, pronta para ouvir de Deus. Não. Parece que Deus chega com as pessoas justamente no momento em que elas pior estão. Talvez seja porque nós só damos atenção a Ele quando as coisas nas nossas circunstâncias ruem de tal forma que todas as nossas defesas estão abertas e aí nós conseguimos ouvi-lo e enxergá-lo. Só talvez. Ele tem o primeiro sonho. Vocês lembram qual foi esse primeiro sonho? Qual foi o primeiro sonho de Jacó? Oi? Escada. Como é que era essa escada? Ele ligava onde Jacó estava. Eu não quero ser freudiano aqui interpretando sonhos. Mas a escada tocava onde Jacó estava e os céus. Quem estava lá em cima? Deus estava lá em cima e quem estava subindo e descendo? Os anjos. E parece que esses anjos levavam e traziam coisas de lá para cá e daqui para lá. Estão comigo? Esse era o sonho. Jacó, nesse sonho, tem uma conversa com Deus. E Deus reafirma para Jacó, trapaceiro, ladrão, em fuga, diz: eu vou te abençoar. Eu, o teu Deus, o Deus de Abraão, teu avô, e o Deus de Isaque, renovo a minha aliança contigo, Jacó. E quando Deus falava Jacó, é trapaceiro. Eu serei justo contigo, trapaceiro. Eu estou conectando a mim contigo. Eu, Jacó, serei o teu Deus. Foi tão impactante para a vida de Jacó isso, que ele acordou apavorado e disse: Betel, essa aqui é a casa de Deus. Ele já criou religião. Aí, o ser humano é lascado, né? Pensa num povo ruim ao ser humano. Ele tem um encontro com Deus e imediatamente, aqui é o lugar de Deus, eu vou fazer um altar e eu tenho que voltar para esse lugar. Jacó parece não ter sido impactado em nada por aquela realidade. Deus, assim, você consegue imaginar se Deus chegasse contigo e numa visão, num sonho, ou seja lá o que for, falasse diretamente com você e falasse: lembra aquele todo negócio de igreja que você aprendeu na tradição? Então, eu sou esse cara e eu vou te abençoar. Os teus descendentes serão grandes e a terra que tu estás pisando será tua. Será que isso ia afetar a sua vida? Talvez não, porque parece que as nossas circunstâncias afetam muito mais a nossa vida do que até mesmo um encontro genuíno e em primeira pessoa com Deus. Esse é o poder das circunstâncias que nós mesmos colocamos. Nós damos tanto poder ao lugar em que estamos pisando existencialmente, a como fomos criados, a como fomos abusados, a como fomos sempre o segundo, a como o povo nunca me entendeu, que nós criamos personagens para nós mesmos e aceitamos o personagem que a vida nos deu. E muitos de nós, se não todos aqueles que vivem a vida deixando a vida nos levar, né? A música é bonitinha. Nós vivemos não a realidade que Deus tem para nós. Eu sei que isso é totalmente piegas, mas eu preciso afirmar. Não a realidade de quem somos, a realidade de quem Deus é em nós, mas vivemos um personagem que as circunstâncias montaram e nós muitas vezes, sem nem mesmo pensarmos, continuamos a exercer esse papel. Na dinâmica familiar, religiosa, de grupo ou até mesmo com Deus, continuamos a viver um personagem e não aquilo que Deus nos criou para ser. Porque permitimos que as circunstâncias ditem quem somos e permitimos que a nossa concepção de Deus seja ditada pelas circunstâncias. Deus se revelou diretamente a Jacó e ele continuou vivendo como se Deus não se importasse com ele. Você ouviu o que eu falei?
Deus chega e diretamente fala em primeira pessoa com Jacó, e Deus continua vivendo a partir dali, mesmo tendo feito todo o despachozinho bonito. Ele fez todo o despacho, ele fez um altar, chamou de Betel, disse que aqui é o lugar de Deus, e parece que quando ele saiu daquele lugar de Deus, a vida dele continuou sendo uma vida sem Deus. Ele tinha, como falou talvez o pastor Levi, uma relação comercial com Deus. Se tu me deres, estamos juntos. Agora, se tu não me deres, eu vou conseguir. Talvez ele tenha aprendido isso das histórias entre Abraão e Agar e Sara, em que Deus demorou um pouquinho para o que Abraão e Sara pensavam que deveria ser, e Abraão e Sara resolveram a parada, tiveram Ismael. A gente acha que nós, como pais, não afetamos a forma como os nossos filhos veem Deus. Nós, pais, precisamos ter muito cuidado como exemplificamos, não é como falamos. É fácil a gente decore aí João 3,16. Aí a gente decora, faz os nossos filhos decorarem João 3,16. Mas a gente não vive como se Deus amasse o mundo. A gente vive como se Deus amasse só um guetozinho. E aí quando chega alguém que não se encaixa no nosso gueto, a gente diz: Deus não pode amar essa pessoa precisa ir para o inferno. Aí o que é que fica? Deus amou o mundo de tal maneira ou Deus amou o meu gueto? Fica, Deus amou o meu gueto. E aí quem não se encaixa no meu gueto, a gente mata. É isso que a gente vê nos Estados Unidos de vez em quando, garotos matando outros que não se encaixam no gueto deles. Voltando para Jacó, vida de Jacó é uma vida próspera. Ele fez e aconteceu. Enganou quase que literalmente Deus e o mundo. A gente também gosta de ler a história de Jacó com Labão como: uau, caramba, Deus o abençoou. E é verdade, Deus o abençoou. Mas pensa num cara esperto que era Jacó. Jacó pega todos os bichinhos malhados e fica. O negócio é o seguinte: bicho branquinho é raro. Bicho malhado se reproduz e é genética. Hoje a gente sabe que é genética. Naquela época, há 3.500 anos atrás, Jacó nos dá uma aula de genética e ele reproduz o rebanho dele muito mais. Óbvio. Branquinho com pretinho dá branco e preto. Sai um monte de branco e preto e de vez em quando saía um branco ou saía um preto. E ele ficava com todos os malhados. Ficou milionário para a época. Quando ele diz que vai sair, o sogrão dele se sente traído, porque afinal de contas, enquanto o seu rebanho está com o meu e os dois estão grandes, está lindo. Mas quando você sai e eu fico com pouco, você está me traindo. Ele diz: não está mais dando, eu vou ter que ir, eu quero voltar. E o sogrão: não. Você não vai levar todo o rebanho. Eu acho que o sogrão dele não estava preocupado com as filhas. Estava preocupado com a riqueza. Ia levar uma galera de servo e filho e mais as filhas. Tá doido, não vai. E aí ele é trapaceado. E aí mais uma vez isso é reafirmado. Tu és trapaceiro e a vida é assim mesmo. Você já ouviu falar assim? Quando alguém está muito no lixo, falar: a vida é assim mesmo. É uma droga mesmo, então vamos lascar todo mundo. Inclusive eu vou lascar os outros, porque os outros é quem levanta a arma primeiro. E aí Jacó fica entre Labão e Esaú. E aí ele resolve voltar para quem talvez tenha perdoado ele. Mas ele não sabia. E aí quando ele vai fazendo esse caminho de volta, eu acho que ele começa a refletir sobre a sua vida e tudo, talvez até quem Deus realmente é. E na volta ele começa a colocar um monte de defesa na frente dele. Ele manda os servos, as riquezas e tudo. Eventualmente ele manda até a família dele na frente. Tipo assim, eles não têm culpa, sou eu, então deixa ele ver. Ele mandou presente e tudo mais. E ele fica para trás sozinho. E ele tem outro sonho. Vocês lembram esse sonho dele? Eu não sei se foi sonho ou se foi realidade. Parece ter sido realidade porque afetou Jacó fisicamente. Lembra? Jacó luta com Deus.
Talvez num drama que tenha mostrado o que ele fez a vida toda. Porque no fim das contas, a forma como pensamos que nosso pai afeta como pensamos que Deus é. Afinal de contas, Jacó teve um encontro com o Deus de Abraão e o Deus de Isaac. Então, se eu fui preterido, colocado de lado por Isaac, que Deus é esse? É talvez um Deus que me coloca de lado. Jacó luta a noite inteira com esse mensageiro de Deus ou o próprio Deus. Alguns dizem que era a personificação pré-encarnada de Cristo. Luta a noite toda e no raiar da manhã, esse mensageiro já cansado de lutar com Jacó, porque chega uma hora que enche o saco, acho que até Deus fica assim, meu filho, já chega, cara, tu não vai vencer, então desiste. Desiste que tu não vais conseguir me trapacear, Jacó. Eu sou Deus, ele não fala isso, mas parece ser o que está rolando ali de manhã. E então Jacó diz, eu não te deixarei ir antes que tu me abençoes. Para rapidinho o filme. O quê? Tu és trapaceiro desde que tu és uma criança, porque assim tu internalizaste, assim tu entendeste que a vida é, e eu venho te dando toda essa prosperidade. Eu, há anos atrás, entrei na tua cabeça num sonho e te reafirmei que tu és um patriarca e que tu serias abençoado e que eu seria o teu Deus, assim como eu sou o Deus de Abraão e o Deus de Isaac, e tu vens agora dizer que eu não te abençoei? Tá bom, como é que é teu nome? Deus é tão irônico. Sem ver como Deus faz Jacó pensar em quem ele é. Como é teu nome? Jacó. Ah, você lembrou que você é trapaceiro. E eu que não abençoo? Pois a partir de hoje tu não serás mais conhecido como Jacó, e sim Israel. Porque tu lutaste com Deus e Jacó, beleza, tu venceste. Jacó sai de lá marcado para o resto de sua vida mancando. E chama aquele lugar de Peniel. Não é só mais o lugar onde Deus apareceu, mas é o lugar onde eu vi a face de Deus. Parece um pouquinho com Jó. Porque parece que naquele primeiro sonho, Jacó teve um encontro com Deus, mas ele não viu Deus. Deus disse, Jacó, cara, sou eu. Cara, aqui, eu tô aqui, dá a cara. Deus, se é que dá para fazer, Deus deu a cara a tapa. Tô aqui. Meu filho, olha aqui, mas parece que muitas vezes, sejam os nossos pais, ou as pessoas que respeitamos, ou as autoridades que fazemos em nossas vidas, eles sentam do nosso lado e dizem, eu quero ter intimidade contigo. Às vezes eu acho que os pais ficam malucos para tentar ter intimidade com seus filhos, principalmente na adolescência. Eu sei que tem muitos adolescentes aqui, eu tenho 2 adolescentes em casa, às vezes eu fico doido para tentar entrar perto deles. E sem críticas ao Nicolas e à Bela, que a realidade eu fiz a mesma coisa com os meus pais, eu acho que é uma sina que todo ser humano passa. Mas às vezes é tão difícil. E a gente senta, chega do lado e fala, e aí filhão, como é que tá? Você já teve filhos adolescentes? É. Mas legal como? Tá de boa. Mas filho, eu tenho visto que você está um pouquinho meio que para baixo. Normal. Tem alguma coisa que eu possa fazer? Não. Eu fico imaginando Deus tentando falar com Jacó, como já tinha falado no sonho, durante toda essa vida dele, em que ele está lutando com Deus e nunca fisicamente, nunca, né, ele tá em constante luta. Porque Jacó está em luta consigo mesmo. Jacó está em luta com toda a sua realidade de vida. A vida não tem como ser bela. Deus abençoa, mas quando Deus abençoa e a gente está revoltado com tudo que já aconteceu na nossa vida, a gente não consegue nem ver a bênção. Mas em Peniel,
Deus não só se mostra a Jacó, Deus permite-se entrar em luta com Jacó. Porque o que eu vejo na Bíblia hebraica e no Novo Testamento, Deus não tem medo da realidade humana. Deus não tem receio das palavras dos homens. Deus não se assusta com a nossa revolta, com a nossa dor ou com o nosso sofrimento. Deus puxa uma cadeira e diz: filhão, minha filha, vamos conversar. Pode falar tudo o que você tem para falar. Foi assim com Abraão, foi assim com Isaac, foi assim com Jacó, foi assim com Moisés, foi assim com o povo de Israel. Foi assim com os profetas, inclusive Elias. Foi assim com os profetas que sucederam Elias. Foi assim, inclusive, com os discípulos, quando vinham desesperados dizendo: Pai, ou melhor, Jesus, tu não te importas, nós vamos morrer. Para que tu vieste colocar a gente nesse barco só para a gente morrer? Parece que é alguma coisa do povo de Israel de novo. Tu tiraste a gente do Egito só para que a gente morresse no deserto. Aí Jesus diz: ô povo sem fé, tá bom, para aí, mar. E tudo para. Aí os discípulos assustados: quem é esse? Quem é esse? Quem é Deus? Desde quando Deus serve as circunstâncias? Desde quando Deus está limitado a quem você acha que você é? Desde quando Deus é pequeno, tão pequeno, para ser subserviente, para ser menos do que tudo que Ele criou? Não, Deus se permite entrar em luta corporal com Jacó. Eu não tenho ideia, eu não tenho como imaginar como que funciona uma luta dessa. Olha que eu já passei brigando com Deus algumas madrugadas. De vez em quando Ele deixa eu achar que eu ganhei. Na manhã seguinte eu vejo que foi Ele que levou a melhor. Mas que bom, porque normalmente eu estou errado. Normalmente. Mas Jacó entra em luta corporal com Deus. Sai de lá mancando, mas sai de lá transformado. Naquele dia ele deixa de ser Jacó e passa a ser Israel. Ele passa a se comportar como patriarca. Ele é perdoado pelo seu irmão. O seu irmão vai viver, ele vai viver nas terras dele. E eventualmente é Jacó que tem o filho José, que de novo é injustiçado pelos próprios irmãos de verdade. Assim, não é coisa na cabeça de José, não. José é vendido como escravo pelos próprios irmãos e come o pão que Deus amassou. Porque não foi o diabo que fez aquilo com José, foi Deus que permitiu que José vivesse aquilo para salvar o seu povo. Está vendo como Deus não serve às circunstâncias? Só que José, criado por Jacó, parece ter uma visão da vida completamente diferente do que Jacó, criado por Isaac. Talvez você tenha se perdido no que eu falei. Jacó, criado por Isaac, tem uma visão da vida de que Deus está sempre ali para nos passar a perna e para a gente perder alguma coisa. Esse é Deus. E eu preciso lutar para conseguir o que eu quero. Jacó ensina seu filho José de que Deus é um Deus tão bom que não importa o que aconteça com você, Ele tem um propósito maior. Como Jacó ensinou isso para José? Você consegue seguir o meu raciocínio? É impossível um homem como Jacó ensinar a José de que Deus é um Deus bom. Ele sempre é bom. E não importa o que aconteça, Deus permanecerá do seu lado, não importa o que você estiver passando. Quem ensinou isso? Jacó. Ou melhor, Israel.
o homem marcado por Deus, que entrou em luta com Deus e finalmente parece ter relaxado. Depois de velho, parece que Jacó entende: eu não preciso lutar com Deus porque Deus me ama. E José salva todo o seu povo, ainda em semente, nas 12 tribos, porque a visão de José acerca de Deus era de um Deus que não faz atalhos, mas um Deus que nos ama ao ponto de permitir que soframos, para que o seu propósito, que é bom para nós, seja cumprido. A nossa história não é sobre José, é sobre Jacó. Porque eu acho que a grande maioria de nós se assemelha muito mais a Jacó do que a José. Porque eu acredito que, infelizmente, fomos criados muito mais por Isaques do que por Israéis. Com exceção do Henrique. Ninguém entendeu. Por que eu falo isso? Porque eu acredito que a nossa religiosidade constantemente está a nos condicionar a enxergarmos Deus não como Ele é e se revela, mas como algum grupo de pessoas convencionou que Deus é. Porque a grande maioria de nós é ou marcado demais ou preguiçoso demais para encarar Deus cara a cara e tentar conhecê-lo de verdade. Aí nós o conhecemos através de máscaras que colocamos nele, seja na CV, seja na IBAB, seja na Igreja Católica Apostólica Romana, seja na Igreja Batista, seja na Igreja Presbiteriana. Nós colocamos máscaras em Deus, em locais que chamamos de Betel, a casa de Deus. Sentamos lá num dia por semana, ou em vários dias por semana. Tem gente que vai para Betel todo dia, porque precisa estar em algum lugar onde Deus está. E nós nos condicionamos a esses movimentos religiosos sem nunca encararmos Deus cara a cara, porque sabemos que no dia que a gente encarar Deus cara a cara, vai dar porrada. Porque a gente sabe que Deus já permitiu tanta coisa acontecer na nossa vida, que Deus nem pede. Nem começa a dizer para eu falar. Porque eu já estou marcado demais. A gente começa talvez a dizer nessa conversa: desde o meu nascimento, Deus, Tu permitiste que eu nascesse nessa família. Começar daí. Quer começar comigo? Quando ele puxa a cadeira e diz: filho, fala. Filha, vamos começar a conversar. A gente diz: quer conversar? Então vamos começar pela minha família. Por quê? Vamos começar pelos abusos que eu sofri quando eu era criança. Quer falar sobre a minha adolescência? Quer falar quando eu perdi emprego? Quer falar quando eu tive que ir para a rua pedir para poder sustentar minha família? Ou você quer falar naquele dia que eu fui humilhado? Quer começar a falar sobre o meu casamento? Quer começar a falar onde, Deus? E eu acredito que Deus só está lá calado, lutando com a gente. Dizendo: pode bater. Pode vir, filho. Eu aguento, fala. Porque parece que sempre foi assim que Deus conversou com as pessoas. E aí nós nos sentimos mais confortáveis a ir para Betel e ficar tendo sonhos com Deus, que são ótimos. Mas nunca permitimos chegar em Peniel e olhar Deus cara a cara e permitir que quem Deus realmente é, porque quando vemos alguém cara a cara e somos marcados por Ele, entramos em luta com Ele, não tem jeito de sair ileso. É como terapia, dói que nem cachorro apanhando. Mas parece que quanto mais a gente fala, mais a gente deixa as porcarias que nos marcaram sair e a gente começa a se conhecer
começa a entender os outros, começa a entender de onde a gente saiu. Eu imagino como seria se a gente pudesse sentar em terapia com Deus e falar assim: Deus, eu estou com tanta raiva de Ti, olha o que aconteceu na minha vida. E Deus simplesmente ouvir tudo e chegar no final a gente, caraca, eu falei tanto, eu não disse nada de quem Tu és, eu só falei de quem eu sou. Ele só é, como é que é teu nome? Ah, tá bom, então eu espero que você saia marcado desse nosso bate-papo. Eu não sei se você já viu o filme, mas no filme A Vida é Bela, a visão que o filho do Roberto Benigni tem da vida não é uma visão em primeira pessoa. Aquele garotinho não tem a capacidade de enxergar as agruras e as atrocidades que estão acontecendo, ele nem entende. Da mesma forma que eu e você, infelizmente, por mais inteligente, intelectual e cético que você seja, nós não temos a capacidade existencial de olhar para a vida e compreendê-la. Não temos. Se tivéssemos, nós não teríamos tantos compêndios filosóficos. A gente tenta se aproximar da realidade sem nunca tocá-la. O filho de Roberto Benigni, na A Vida é Bela, tem uma vida que muitos podem dizer assim: não, aquilo tudo era irreal. Era? Será que tudo aquilo era irreal? Não. Tudo que o filho de Roberto Benigni, em A Vida é Bela, vive e enxerga, ele enxerga através dos olhos do Pai. Tudo. Mas para isso, era necessário que o filho de Roberto Benigni tivesse completa confiança nos olhos do Pai. Ele conhecia o seu Pai. Ele completamente se deixava vulnerável nas mãos desse Pai que ele confiava. Então, quando o Pai dizia que o que estava explodindo era em comemoração a nossa festa, o que é que o filho podia pensar? Vamos fazer festa! Manda mais bomba! Tantas vezes tentamos enxergar a vida com esses olhos aqui, porque fomos ensinados que, empiricamente, a única coisa que a gente pode realmente ver é isso aqui. Isso não é verdade. Porque pelos olhos do Pai podemos ter visão que Israel deu ao seu filho José. De que, meu filho, talvez você enfrente muitas dificuldades na vida. E eu imagino Israel, ex-Jacó, contando as suas histórias para o seu filho. O seu filho predileto. Lembra de filho predileto? Ele não era. E contando as histórias, mas com uma perspectiva completamente mudada de... Sabe o que é que Deus fez comigo um dia? Olha como eu fui bobo. Eu achava que eu podia vencer Deus. E é por isso que eu manco. Você vai passar por coisas na vida, filho. Mas saiba que Deus é fiel. Dá para confiar nele. Nós vamos passar por circunstâncias temporárias ou até permanentes na vida, que você vai achar que não tem solução nenhuma, filho, mas eu estou aqui, eu passei por tudo isso e olha que eu estou vivo. Talvez você enfrente na sua vida também, meu filho. E aí José passa por tudo que passou e chega no final, ele tem a capacidade de dizer para os seus irmãos, verdadeiros traidores: não se preocupem, porque o que vocês intentaram para o mal, Deus intentou para o bem. Estava nos planos dele que isso tudo acontecesse. Glória a Deus. José conhecia Deus, não baseado em circunstâncias, mas conhecia o Deus que o pai dele, Jacó, o apresentou. O Deus de promessas, sim, mas não de promessas não embasadas, mas um Deus que faz milagres
mas milagres não só transcendentais, mas um Deus que afeta as circunstâncias e que usa as circunstâncias. Não um Deus criado à minha imagem e semelhança, mas um Deus que quer me moldar à sua imagem e semelhança. Esse é o Deus que servimos. Por que esse papo longo? E desculpem, organizadores, eu acho que eu até ultrapassei um pouquinho. Por que esse papo todo? Porque eu acredito que para a sua vida ser bela, é importante que você olhe para a vida através dos olhos do Pai. Mas eu vou ficar dependendo dele? Porque uma criança é naturalmente dependente do pai. Uma criança enxerga a realidade através dos olhos do pai e da mãe. Eu acredito que a analogia é perfeita com Deus e nós. Porque se nós olharmos para a realidade de quem somos e do que está ao nosso redor, com a nossa visão, cara, eu não vou nem te dar ideia. Porque se a sua vida se assemelha um pouquinho à minha, às vezes dá vontade de fazer um check-out. Mas se eu olhar para a vida pelos olhos do Pai, eu posso ter esperança de que as coisas que aconteceram na vida de Jacó, na vida de José e na vida de qualquer personagem bíblico que você possa tirar, ou na vida de personagens que estão vivendo ao seu lado agora. Cadê a Andréia? Andréia Palucci. Está aí a Andréia, uma Abraão, Isaac e Jacó de hoje. E assim a gente podia falar de vários aqui. Ela talvez seja o caso mais notório. Ou Lia. Ou podia chamar o nome de tantos que eu conheço a história. Mas que enfrentaram as circunstâncias reais, dolorosas, às vezes desumanas ou sobre-humanas, mas não se curvaram àquilo que estavam vendo. Porque muitas vezes o que nós estamos vendo é impossível de aguentar. Mas olharam para a realidade com os olhos daquilo que a gente não conseguia ver. Como nós falamos mais cedo hoje. Tiveram a audácia de olhar com os olhos do Pai. E em meio à aplasia da medula, em meio à dor, em meio à morte, em meio à perda, em meio a não ter sustento, em meio a caos. A circunstância está difícil, mas Deus continua no controle. E no final das contas, o resultado acaba sendo infinitamente diferente daquilo que as circunstâncias ditavam que seriam. Qual é o desafio? O desafio é você não ter medo de olhar para a realidade. Mas você olhar para a realidade com a perspectiva daquele que tem não só a circunstância nas suas mãos, mas tem o futuro também. Ver a realidade através de uma visão eterna, somente possível através dos olhos do Pai, e não baseado numa circunstância temporária ou até permanente, mas que não condiciona quem Deus é. O meu desejo com A Vida é Bela é que nós primeiro tenhamos a capacidade de tentar olhar além da circunstância. Hoje de manhã. Porque as circunstâncias não nos definem. Mas dar um passinho a mais de olhar, porque confiamos em Deus, já lutamos com Ele, de olhar para essas mesmas circunstâncias através dos olhos dele. Para isso, a gente vai ter que gastar um tempo em terapia com Ele.
Eu não sei, a gente vai cantar a mesma música de hoje de manhã? Eu não quero... O meu intuito não é que você mais uma vez repita a música. O grupo de adoração vai cantar, e se você quiser cantar, ótimo, mas sabe o que eu queria que você fizesse? Eu queria que você fosse para... Talvez ficasse aí, ou se você quiser ir para algum lugar, talvez lá fora, talvez ali no canto, onde você estiver confortável. Eu queria que você tivesse um papo reto com Deus. Eu queria que talvez você começasse um momento de Peniel com Ele. Porque momentos de Betel a gente vai ter domingo. Sabe, a gente provavelmente vai levantar a mão e vai dizer: Senhor, Tu estás aqui, que legal, glória a Deus. E é verdade, momentos de Betel são maravilhosos na nossa vida e são necessários. Porque Ele está aqui, Ele está em nós somos Betel hoje. Mas é tão raro o momento de Peniel. Momento de face a face com Deus, dizendo: Pai, é o seguinte, ó, é isso aqui. E para isso não tem muita parafernália. É você e Deus e deixa a briga rolar. Aviso. Talvez você saia marcado. Talvez a proposta de Deus seja: é filho, é filha. Algumas coisas vão ter que mudar. Mas essa mudança, pelo que eu vejo na história e até na minha própria vida, não só é necessária, mas é boa. Porque quando eu conheço a Deus cara a cara, eu sou transformado por Ele. E eu posso começar a caminhar com uma visão diferente de quem Deus é. Aí o meu futuro, que é escrito por um Deus bom, que é determinado e que é me encaminhado por um Deus que tem um interesse na minha vida, que tem planos não de destruição, mas tem planos de, sim, desculpe a palavra, mas de prosperidade. É que eu não falo sobre grana, eu falo sobre vida. Vida em abundância. Se é esse Deus que eu conheço, eu quero estar no futuro. Agora, se o Deus que eu conheço é um Deus que está me trapaceando desde que eu nasci, talvez eu não queira esse futuro. Mas se eu sentar um pouquinho com Ele, eu tenho certeza absoluta que se você sentar um pouco com Deus, lutar com Ele, você vai sair marcado e o seu futuro provavelmente vai ser um futuro que se assemelha ao futuro de Israel e de José e de tudo que aconteceu com o povo de Israel. Tudo porque um homem teve, sim, a coragem de lutar com Deus e de conhecê-lo por quem Ele é, e não pela caixinha que Ele foi entregue. Talvez aquela luta tenha determinado o futuro de Israel. Eu não falo do homem, eu falo do povo. Talvez a sua luta determine o futuro de tanta gente. Então eu queria te convidar a lutar. Se você quiser fazer isso aqui, se quiser se embrenhar por algum lugar aí, se quiser ir para o dormitório, começa aqui. A gente vai terminar cantando, ou você pode terminar aí num canto. E aí a gente se encontra de novo para os grupos, 4h30. Daqui a mais uns 15 minutinhos a gente se encontra de novo. E se você estiver pronto e pronta, você pode talvez compartilhar. Eu espero que aqui seja um local seguro em que você pode continuar essa terapia em grupo. Mas que você realmente encontre Deus cara a cara. Que aí talvez a vida seja um pouco mais bela. Você pode começar a sua guerrinha aí.